Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Amizade, um valor que se cimenta e fomenta à medida que o tempo vai passando. Nós podíamos dizer que, de alguma forma, uma boa amizade se vai solidificando ao mesmo tempo que, cronologicamente, o tempo vai passando. Mas, olha, não é isso que nós temos visto e vemos alguma dificuldade, nomeadamente de Portugal, em entender quem é que são os seus verdadeiros amigos, ao mesmo tempo que destrói amizades com séculos e séculos de existência. Parece que nesta, e desculpa a expressão, roleta russa das amizades, Portugal decidiu: escolha outra e siga para bingo. De volta ao nosso estúdio. Como viu, é uma introdução diferente, porque hoje quisemos abreviar algum do nosso tempo para podermos mostrar umas imagens de uma interessante viagem que aconteceu. É nosso convidado de hoje o Bernardo Mendia, uma cara que já vai sendo conhecida aqui no nosso programa. Ele é secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa. Muito boa noite, Bernardo. Obrigado por estares aqui connosco. Sei que regressaste há pouco tempo de uma muito aguardada e desejada viagem e até extensa pela China e várias cidades. Obrigado, João Nuno. É verdade, tivemos 3 semanas na China, visitámos 7 cidades. Estivemos primeiro na famosa Wuhan, depois fomos a Beijing, depois a Hangzhou, depois Shaoxing, e aí terminou a parte da missão empresarial, mas depois nós, com as equipes das câmaras de comércio e indústria, seguimos para Guangzhou, onde celebramos antecipadamente no dia 9 de junho o Dia de Portugal. Foi esse o dia que foi celebrado em Guangzhou. Depois fomos para Macau, onde estivemos no dia 10 de junho, no próprio dia, e onde fizemos essa celebração. E dia 11, ainda fomos, dia 11 de junho, a Hong Kong, também para celebrar o Dia de Portugal. De maneira que foi uma viagem de 20 dias com 33 pessoas. Ainda antes de irmos a pormenores e às imagens que temos preparadas, eu dizia tão ansiada porque finalmente, e recordo que a China foi um dos últimos países a reabrir as suas fronteiras. Entretanto, a economia chinesa ganha, obviamente, aquela velocidade de cruzeiro que era expectável e sentiste esta necessidade de empresários e empreendedores portugueses de voltar a conhecer, a contactar, a sentir a China? Sim, era realmente muito ansiada esta viagem e foi extremamente motivante para todos os participantes regressar à China continental. Eu tinha tido a sorte de ter visitado, aliás, todos os anos, Hong Kong, mas onde também tínhamos que fazer aqueles períodos de quarentena, mas realmente a China fazia muita falta. A China abriu apenas no início de janeiro deste ano. Portanto,
Na realidade, a China nunca esteve literalmente fechada, mas era muito difícil visitar, tinha quarentenas, tinha tudo isso. E, portanto, a abertura, o funcionamento sem os constrangimentos do Covid, esse sim só acontece este ano. E foi uma lufada de ar fresco, foi muito bom. Este afastamento foi extremamente negativo. Estes 3 anos foram extremamente negativos, faltava-nos muito esse contacto pessoal, faltava-nos restabelecer o diálogo e as relações pessoais. Quer dizer, faz toda a diferença. Os Zooms foram muito úteis e vão mudar a nossa forma de trabalhar, não há dúvida, mas nada substitui o contacto pessoal e o diálogo. Isso viu-se em todos os campos de atividade, não só nos económicos. E é interessante tu dizeres isso porque, de facto, um dos traços culturais asiáticos e, por consequência, também chinês é este contacto pessoal e esta confiança pessoal com quem eventualmente Sim. poderá ter parcerias de Sim. todos os níveis. Não é? Aliás, um traço cultural muito semelhante aos países do sul da Europa. Não podemos talvez dizer o mesmo dos países do norte da Europa, mas os países do sul da Europa valorizam muito esse contacto pessoal. Interessante. Não é? Então lá está, algo em comum que pode de alguma forma servir de ponte para esse entendimento. Ainda antes de passarmos as imagens, que eu peço já à produção que possa eventualmente ter preparadas, tu sentiste a economia chinesa, de facto, já com aquele, e desculpem a expressão, rolo compressor de crescimento quando lá estiveste? Sim, sem dúvida. Nós estivemos não só com entidades oficiais, mas estivemos também reunidos com muitos empresários, empresários que representam a iniciativa privada e realmente sentimos e vimos e testemunhamos que aquela ambição e aquela vontade de fazer negócio, de concretizar negócio, de conseguir melhores condições para as suas famílias e tudo isso está de volta e existe uma grande urgência da parte da China em reativar todos esses contactos e toda essa atividade económica. Portanto, a China também está numa situação em que precisa de reativar esses contactos económicos. Isso constitui uma oportunidade para nós. Foi muito bom termos ido lá já. Devemos ter sido uma das primeiras missões a ter ido. Esta era uma missão específica do setor dos têxteis. Portanto, que foi, éramos 33 pessoas, vinham pessoas do mundo da academia, como por exemplo a Universidade do Minho, tivemos também responsáveis de centros de investigação, como o CITEV, tivemos também participantes do lado das autarquias, no caso foi de Famalicão, depois as câmaras de comércio e realmente o grosso da comitiva éramos sobretudo empresários. E acho que toda a gente saiu bastante satisfeita. O consumidor chinês continua ávido e capaz e com músculo para comprar, adquirir, consumir. Sem dúvida, com muita vontade. Não podemos esquecer que a China é na década de 80 que se abre. Deng Xiaoping só chega ao poder em 1979 e, portanto, esse processo de abertura começa há 43 anos. Portanto, é muito recente. Na década de 80, as pessoas ainda tinham tickets para a comida era racionada. Exatamente. Portanto, nós temos que perceber que o salto que a China dá neste curto espaço de tempo ainda está na sua memória e, portanto, ainda há muita necessidade. Também temos que perceber outra coisa. Apesar de terem saído da pobreza, que era uma pobreza, se calhar, extrema, ainda há 600 milhões de pessoas que recebem 300 ou menos euros por mês. Portanto, a China ainda tem uma margem de crescimento muito grande e é uma margem de crescimento que vai, com certeza, beneficiar todos os países amigos. A China preocupa-se com essa população porque 600 milhões ao pé do número total que eles são, não me parece. Sim, a China vive... 600 milhões é muito, é 1.400, não é? É muito, 600 milhões. Estamos a falar de quase metade da população. E sim, esse é o grande objetivo. É claro que foi já... Há muita população rural também. São pessoas, se calhar, já com alguma idade e que dificilmente sairão
desse contexto, não é? Sim, mas os seus filhos, e mesmo com a política, os seus filhos têm, e existe isso na cultura chinesa, em que os filhos tratam dos pais, e os filhos procuram dar condições aos pais que os pais não tiveram na sua infância, mas os pais, e em toda a sua vida de adultos, mas os próprios pais foi isso que procuraram. É por isso que existe aquela pressão sobre os filhos chineses, aquela geração de só um filho, em que eles são responsáveis pelos seus pais. É interessante dizer isto, porque na entrevista que tivemos aqui com o Pascal Coppens, uma das coisas que ele diz é que, se for necessário, especialmente na Ásia, na China nomeadamente, o filho pode abdicar dos seus sonhos para ficar a cuidar dos pais. Uma coisa que em Portugal o que vemos é os pais abandonados por aí. Mas pronto, vamos lá. E acontece muito, é muito cultural. Para uma tónica mais positiva, se calhar vamos passar algumas das imagens, e à medida que você vai ver essas imagens, temos aqui o Bernardo, que nos vai comentando aquilo que vamos estar a ver no ecrã desta viagem, então, a 7 cidades chinesas. Não sei se podemos começar. Muito bem. Este vídeo foi feito pela organização que nos acompanhou, portanto, isto é uma iniciativa da Universidade de Têxtil de Wuhan, em colaboração com o Ministério do Comércio da China e a Universidade e a Embaixada da China em Portugal. Nós, por nossa vez, contactámos o município de Famalicão, que teve toda a abertura para nos ajudar a reunir. Sim. Nós tivemos múltiplos eventos. Olha, o Carlos Torres está ali, não é? Exatamente, secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal-Hong Kong. Nós tivemos múltiplos encontros, não só aqui alguns, estes que estamos aqui a ver, com oficiais chineses, mas muitos encontros também com empresários chineses, que nos permitiu, e que sobretudo permitiu às pessoas que já não iam há muitos anos ou até que nunca tinham ido à China, perceber que os chineses afinal são iguais a nós. Como se pudesse ser de outra forma. Mas foi muito útil sobre isso. Acho que se criou muita empatia entre as pessoas e entre o povo chinês e o povo português. E isso é também muito importante. Tivemos uma parte cultural, uma parte turística também grande. A organização deles na China foi uma organização fantástica. E esperamos poder repetir. Aliás, isso foi o que ficou falado. Vamos começar, talvez, com... Eu vi ali o Miguel Frasquilho, pode ser? Também foi. Okay. O Miguel Frasquilho, que é vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa e é também presidente da Assembleia Geral da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal-Hong Kong. E fomos sempre acompanhados da nossa bandeira, desde Portugal. Não teres levado um cascol, mas isso, pronto. O cascol está reservado para os programas aqui. Estava muito calor. E como é que sentiste estas pessoas que vos acompanharam em termos da curiosidade, das respostas e da cooperação? É fácil estar numa viagem destas e deixar-nos seduzir pela beleza dos sítios, mas viste as pessoas também a trabalhar? Sim, claro que sim. E esse era o objetivo das pessoas que foram. É natural que haja reuniões que têm mais interesse para uns e reuniões que têm mais interesse para outros, de acordo com... O têxtil é muito vasto, não é? Sim, e tivemos desde produtores das próprias máquinas do setor têxtil, até aos produtores desde tecidos técnicos, até tecidos gerais, ou tecidos só para criança, ou tecidos só para... ou tecidos técnicos, imagino, só para bombeiros, só para isto, só para aquilo. Portanto, havia muita coisa. Sobretudo, aquilo que me surpreendeu, além da parte da empatia, que foi super positiva, aquilo que se calhar que conseguimos agora já numa primeira fase, é um intercâmbio entre professores e estudantes da Universidade de Têxteis de Wuhan e a própria Universidade do Minho. Eu sei que esse foi um projeto que foi discutido na parte das universidades, e, portanto, acredito que venha a acontecer, porque havia muita vontade. Eles próprios do lado chinês também querem vir cá visitar-nos. E depois, alguns episódios engraçados, e isso talvez seja
constitua aqui... Olha, na muralha, não é? Aqui na muralha da China, exatamente. Portanto, esta foi a parte em que estivemos em Beijing, foi a segunda cidade visitada. Mas uma parte engraçada, por exemplo, algumas cidades estão realmente muito desenvolvidas. É incrível. A limpeza, a tecnologia, tudo é tecnologia. É realmente uma coisa extraordinária. Por exemplo, conto um episódio rapidamente. Sim. Entramos num metro para apanhar o metro e tínhamos, além de parecer que estávamos numa base espacial, tínhamos a possibilidade de escolher o sítio onde íamos entrar, no metro que estava para entrar, de acordo com a temperatura que estava dentro da carruagem. Portanto, aquilo está tudo interconectado e eles põem as... Ou seja, estás lá no apiadeiro da estação do metro e tu sabes que a carruagem com a temperatura X vai parar num determinado sítio. Exatamente. Se tu queres uma temperatura mais fresco, mais calor. Exatamente. É uma coisa extraordinária, o desenvolvimento... Parece filme, Bernardo. Sim, essa parte parece filme, mas devemos estar com os melhores para aprender também. E, portanto, aí este é só mais um motivo porque nos interessa muito trabalhar com quem está mais desenvolvido tecnologicamente. É do nosso interesse, do interesse de Portugal, estar a trabalhar com estes países. E estes países estão disponíveis para exportar toda esta tecnologia para países como o nosso Portugal. É óbvio que se hoje a China tem muito sucesso em países como África e América Latina porque tem umas necessidades muito maiores e porque a China passou por aquilo que esses países têm ainda que passar, que basicamente é infraestruturação para o desenvolvimento das comunicações terrestres, aéreas, mobilidade, mas também as telecomunicações, também essa parte. E é aqui e uma vez que falaste em telecomunicações, mas ainda deixa-me ir aqui a uma outra questão. Tem-se falado muito nos últimos tempos também daquilo que é a propriedade intelectual, não é? Que faz as coisas na China e depois os produtos aparecem e tal. Sabes que eu tive a estudar um bocadinho a história, porque a história normalmente é a nossa amiga, porque ensina-nos quem é que se porta bem e quem é que se porta mal, ou quando uns portam bem e outros portam mal. E sabes que a China era o único país no mundo que tinha, de facto, a tecnologia da seda. Os bichos da seda estavam guardados numa determinada aldeia, eram guardados por guardas e seguranças e tudo. E foi um europeu qualquer que roubou os casulos dos bichos da seda e trouxe essa tecnologia para a Europa. Portanto, o que é que a Europa tem a dizer, por exemplo, a um país como a China? Não percebo. Sim, com certeza que, por acaso não conhecia essa história, mas não há países que têm uma história imaculada e, portanto, isso também faz parte das próprias dinâmicas. Temos todos, de parte a parte, isso é que é importante, esta empatia é muito importante que existe. Temos todos, de parte a parte, de compreender o outro país e de compreender o outro povo, as necessidades do outro povo, os seus próprios objetivos, as suas aspirações, para conseguirmos compreender melhor de onde é que eles vêm e para onde é que eles querem ir. Acho que isso faz com diálogo, com história. É preciso conhecer a história, mas é preciso, sobretudo, muito diálogo e perceber que o benefício comum é sempre maior do que se estivermos num mundo aberto, com economias abertas, do que se estivermos num mundo protecionista. E fechado e isolado. E que nos pode conduzir a coisas como hoje em dia, que são muito perigosas e que nos pode conduzir a conflitos internacionais. Nós já vamos falar sobre isso, porque não quero, obviamente, também que tu termines esta parte da viagem sem mencionar quais são os outros projetos e que outras viagens, eventualmente, vocês têm no horizonte e como é que algum empreendedor ou empresário que esteja a ver este programa possa fazer parte. Obrigado por essa questão. A próxima deslocação que temos à China prevista será em novembro deste ano para a China International Import Fair, que é uma exibição internacional que se faz todos os anos, o que este ano vai ser o 6º ou o 7º este ano, em Xangai, e que tem o alto patrocínio do presidente Xi Jinping, e que é uma feira que pretende, sobretudo, comprar e realizar os contratos de compra de produtos estrangeiros. Portanto, é uma feira de importação da China.
e que surge na sequência de pressões internacionais para a China comprar mais. Aqui a China prontamente aderiu e, portanto, tem essa feira. Já tiveram várias empresas portuguesas. Obviamente, os últimos 3 anos foram anos difíceis para a realização desta feira e, portanto, pretendemos estar presentes nesta feira. Agora, só explicar também aqui uma coisa. A atividade das câmaras de comércio alterou-se um pouco este ano, porque nós estávamos a realizar muitos eventos em que pretendíamos, sobretudo, eventos em que não havia deslocações, não havia muitas deslocações de empresários chineses e de oficiais chineses a Portugal, e o mesmo dos portugueses à China. E, portanto, sobretudo, queríamos esclarecer o público sobre as vantagens, sobre as possibilidades, sobre as políticas, e foi nesse sentido que fomos organizando aqui eventos. Este ano mudou totalmente, porque chegamos a receber semanalmente delegações chinesas. Portanto, estamos a receber muitas delegações chinesas e nós próprios iniciamos as visitas das nossas comitivas à China. Há de facto, e para quem está atento a essas notícias, há de facto um fluxo de oficiais chineses a visitar, neste caso, Portugal, bastante... Com o objetivo de reativação económica. Exatamente. É um objetivo muito... É claro que nós, Portugal, queremos vender, eles chineses também querem vender e, portanto, nós temos que encontrar aqui... Mas nós já tínhamos falado sobre isto e já tínhamos dito que Xi Jinping tinha vontade e dava instruções para que as balanças comerciais se equilibrassem um pouco mais. Ele entendia essa necessidade, mas, claro, um país com a dimensão de Portugal... Sim, e sobretudo são países que estão estruturados de forma diferente. Eles estão realmente estruturados, sobretudo, para fazerem vendas. Agora, nós temos aqui certas vantagens e podemos equilibrar a balança comercial por outras vias, nomeadamente através da construção de fábricas, por exemplo, para as baterias, para os carros elétricos, para tudo o que seja energias renováveis, em que os chineses, nestes 3 setores, estão muito à frente da Europa e do resto do mundo. Portanto, os chineses são líderes nesses 3 setores, e esse tipo de investimento em fábricas, criação de postos de trabalho, de inovação e tecnologia que eles têm e que nós ainda estamos um pouco atrás, eles precisam, tal como aconteceu com os carros a combustão japoneses ou coreanos. Exato. Houve uma certa altura que eles, para virem para cá, tiveram que construir cá fábricas também. Portanto, esse processo está a acontecer agora. Portugal não pode perder este comboio e deve-se posicionar para conseguir que esses investimentos venham para cá. Só mais uma coisa, esses investimentos têm ido essencialmente para 3 países. E todos os anos há um quarto país que aparece ali também a conseguir captar esses investimentos, que são Alemanha, França e Inglaterra. Portanto, têm sido esses 3 países que recebem o grosso do investimento. Em 2022, 68% de todo o investimento greenfield, que é investimento em construção de fábricas, basicamente, foi para esses países. Este ano, quem entrou e ficou a par com esses 3 países foi a Hungria. Conseguiu um investimento de 7,1 bilhões. Portanto, esse tipo de investimento, esses 7,1 bilhões, foi uma fábrica de baterias. É esse tipo de investimento que nós temos que ser. Nós temos que ser o 4º país e é por isso que nós temos que lutar. E podíamos ser, porque a história que temos com a China e esta empatia que foi criada por laços que não foram iniciados nas nossas gerações, mas vai em contraciclo de uma decisão, ou não sei se é decisão, ou de uma orientação e eventual decisão do governo português, que é a exclusão de uma empresa chinesa, a Huawei, do 5G. Como é que tu lestes esta quase paradoxal postura do governo português? Sim. Bom, em primeiro lugar, é um erro histórico. Mas, em segundo lugar, só esclarecer que realmente eles não excluíram uma empresa específica, nomeadamente a Huawei, que até é nosso associado. Mas, aliás, não houve nenhuma exclusão ainda. O que há uma deliberação que aponta para a exclusão de empresas oriundas de determinadas geografias.
só o princípio em si é errado, que isto é o equivalente à xenofobia. Portanto, não se pode excluir com a origem, pelo menos foi isso que me foi ensinado e estou convencido que todas as pessoas em Portugal também têm essa ideia, que não se pode excluir com base nas geografias, mas é isso que se está a fazer. E, portanto, seriam afetados todos os países que estão fora da NATO, da União Europeia e da OCDE. Portanto, não estamos a falar só da China, mas de outros. Mas neste caso concreto, como é para as telecomunicações e para o 5G, sim, neste caso quem realmente está mais afetado é o Huawei e a ZTE, que são concorrentes aqui em Portugal, com um papel muito destacado da Huawei, ainda assim com uma cota de mercado muito inferior a grandes países europeus, logo Espanha, Alemanha, têm cotas de mercado muito superior, a Huawei tem cota de mercado muito superior àquela que a Huawei tem aqui em Portugal. E, portanto, a minha esperança ainda... Porque isto é uma deliberação. Uma deliberação de uma comissão que foi criada ao ano passado, mas que ninguém sabe muito bem de onde é que apareceu. Nem quem são as pessoas. Significa que, a esperança é que o Governo não implemente a deliberação da comissão que ninguém conhece quem são. Isto é para rimar, é por isso que eu sou apresentador, é porque eu sei rimar. Mas é isso mesmo, ainda existe essa esperança de que esta deliberação ou pura e simplesmente não seja transposta para uma lei ou um regulamento que impeça a Huawei de competir livremente no mercado português. O mercado português esse que é uma economia que se pauta pela liberdade de competitividade. Portanto, isto é desde logo uma restrição à competição de um ou mais competidores. E no limite que essa restrição não seja mais abrangente, que não sejamos nós mais papistas do que o próprio Papa. Porque não faz sentido ser Portugal, um país com 500 anos, um país com uma economia aberta, um país com tão boa relação com a China, aí os 510 anos, faz este ano, a limitar e a penalizar os consumidores e os contribuintes. Vamos ver quem é que vai pagar a fatura no final, se realmente esta potencial restrição vier a avançar. Não faz sentido que seja Portugal a fazer uma coisa destas. Aliás, Portugal, aqui, aquilo que eu sinto é que estamos a ser um pouco usados numa luta de poderes económicos com a qual não temos nada a ver. Sim, porque eu não sei porque é que estamos no pelotão da frente desta decisão, não é? Não faz sentido. E Portugal, se for usado em alguma coisa, deve ser no sentido contrário, deve ser no sentido de criar as pontes necessárias para o diálogo. Nós temos uma posição privilegiada na China através de Macau e através do nosso bom relacionamento com a China e, portanto, devemos ser, ao contrário daquilo que está a acontecer, devemos ser utilizados, sim, para promover o diálogo e para se encontrar pontos e formas de trabalhar. E, sobretudo, formas de trazer todo esse desenvolvimento tecnológico que nos beneficia para Portugal e para a Europa. Esse é que é o nosso interesse. Essas fábricas de bateria, essas fábricas de veículos elétricos, tudo isso interessa-nos que venha para Portugal. E é nesse sentido que deveríamos estar a trabalhar. Esse é o interesse dos portugueses. Olha, tu mencionas numa entrevista em restrição artificial da concorrência e eu lembro-me, porque isto parece de facto parece cómico, porque a Europa é conhecida por fazer processos contra as grandes empresas por causa da concorrência desleal ou por causa do monopólio. E, no entanto, aqui retira do mercado eventuais concorrentes. Sim. Sim, se bem que com base em aspectos alegadamente de segurança, mas se fosse assim, se fosse esse o caso, então deviam ser ouvidos quer as empresas que estão a ser penalizadas, quer as próprias empresas que normalmente, as operadoras de telecomunicações nacionais que compram estes produtos e que têm comprados e que têm os técnicos que fazem esse tipo de avaliação. Sim. E que o fazem diariamente. Se eles próprios não identificaram, e não identificaram, porque em alguns casos já vieram a público dizer, não identificaram qualquer problema com os produtos 5G da Huawei, então
porque é que havia de ser o Estado com uma comissão que não tem técnicos a fazer este tipo de consideração? É interessante. Quantos engenheiros de telecomunicações é que são parte da comissão? Não conheço, mas tanto quanto eu sei, é uma comissão mais de segurança e, portanto, não tem essa parte técnica. Portanto, se lhe colocarem à frente um telemóvel que esteja hackeado e outro que não esteja, eles se calhar não conseguem identificar. Bem, se calhar não, sei. Ou se calhar sabe. Não, mas acaba por ser importante. Sim, porque aquilo que eu estou a tentar lançar em cima da mesa é quem é que é a comissão, ou quem faz parte da comissão que toma esta deliberação. Sim. E que nos coloca, mais uma vez, é isso que eu quero dizer, que nos coloca no pelotão da frente da exclusão ou da restrição ou de alguma forma, recomendar a restrição de uma empresa estrangeira, neste caso da China. Não? E atropelando princípios até de justiça. Se estamos a excluir uma empresa de competir no mercado português, temos que falar com essa empresa. E temos que falar também com as operadoras nacionais para perceber se isto realmente faz sentido. Se não se quer fazer isso, então pelo menos tem que se avançar com uma explicação tecnicamente fundamentada que explica aquilo que se está a fazer. Mas eu quero acreditar, aliás, já houve outros casos mais graves, porque aqui estamos a falar tudo na base hipotética dos perigos que podem constituir, sem prova nenhuma. É isso que estamos a falar e temos que pôr as coisas em cima da mesa como são. Mas, na realidade, já tivemos na Europa casos graves de espionagem e foi tudo resolvido a nível diplomático. Não é? Temos com a senhora Angela Merkel, com os franceses. Com os Estados Unidos a ouvirem as próprias comunicações de presidentes de outros países aliados. Mas vamos retirar a lição positiva disso. É que foi tudo resolvido pela via diplomática. Não excluímos nenhuma empresa, não demos sanções, não fizemos nada. Tudo se foi resolvido. E é por aí que temos que ir. É sempre o diálogo, a empatia, o tentar perceber o outro lado e tentar arranjar soluções para conseguirmos avançar num caminho melhor. Bernardo, e por falar em empatia, tu, enquanto secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, fizestes sentir a vossa opinião, algum responsável? O Governo sabe qual é a vossa posição? Sim, nós tivemos o cuidado de, assim que soubemos desta deliberação, de fazer saber ao Governo português que seria um erro avançar-se nesse sentido e pedir para reconsiderarem se eventualmente isso estivesse a ser considerado. Portanto, devíamos a ver que realmente estava a ser considerado e realmente também não nos foi dada qualquer resposta. Mas continuamos esse esforço e continuamos a pedir para ser recebidos. E que haja algum tipo de diálogo. Tu crees que isto ultrapassa as fronteiras da China no seguinte sentido? Se tu fosse um investidor estrangeiro de um país não, e vou usar esta palavra com intenção, não amiguinho de Portugal, tu pensarias duas vezes antes de vir investir em Portugal? Se neste momento a China se tu vês Portugal a fazer isto a um investidor estrangeiro, se não um dos principais investidores estrangeiros em Portugal, se tu fosses de um país que não é amiguinho de Portugal, tu investias em Portugal? Sim, neste momento, e sobretudo acho que podemos dizer isso pelo lado da China, a China vai estar mais atenta aos investimentos que eventualmente venha a fazer. Mas atenção, isto sempre pressupondo que esta deliberação vai resultar num regulamento que restrinja a atividade das empresas de origem chinesa. Ou mais que isso, além das empresas de origem chinesa, isto ainda pode penalizar as próprias empresas europeias que têm atividade na China. E nós já lá vamos. Mas é porque tu, e estava-te a tentar lançar este peço desculpa, não percebi. Não, que é o facto de tu achares que este tipo de posição também mina a credibilidade portuguesa junto de investidores estrangeiros. Naturalmente. E mesmo que não venha a avançar para um regulamento. Mesmo que não venha a avançar. Porque já toda a gente está... Nós estivemos na China agora. Eu estive na China agora. Houve pessoas que vieram ter comigo e que perguntaram porque é que Portugal fez isto. Portanto, isto é óbvio que em termos de reputação e de imagem já estamos afetados. Agora, ainda conseguimos reduzir os estragos. Portanto, fazendo aquilo que está certo.
E, portanto, ouvindo as empresas que estão a ser colocadas em causa e apresentando justificações e finalmente aplicando restrições que sejam muito restritas àquilo que preocupa essa tal comissão. Se realmente existir alguma coisa que a preocupa, não é seguramente em toda a extensão da atividade do 5G, porque há muita coisa que é só hardware, portanto não pode haver ali qualquer coisa e são todos iguais. Por isso, não vamos restringir a atividade de uma empresa, não vamos acabar com os postos de trabalho das pessoas que estão lá empregadas, com o desenvolvimento económico. Uma empresa tecnológica vive da tecnologia que vai avançando e tem uma característica interessante, alguma da tecnologia que ela inventa canibaliza a outra que inventou noutra época. Sim. Por isso que é importante manter essa porta aberta e para terminar esta questão com a Huawei aqui em Portugal. Há muita gente que pensa, mas alguma vez a China vai se preocupar ou o Xi Jinping vai pensar, aqueles lá, aquele cantinho, aqueles portugueses não querem lá a Huawei, aquilo é uma gota d'água naquilo que é a estrutura económica chinesa. Mas não é bem assim, pois não. Isto afeta este tipo de decisões, toca muito a cultura. Claro que afeta. Tem um simbolismo, uma carga muito negativa este tipo de posição. E pronto, então se é para terminar também este aspecto da Huawei, também é importante referir 2 ou 3 coisas. A Huawei é uma empresa, a Huawei Tech Portugal, é uma empresa de direito português, que já está há 2 décadas em Portugal, que tem contribuído muito para o desenvolvimento tecnológico e de digitalização da economia portuguesa. A Huawei cria postos de trabalho. A Huawei tem já 100 bolsas de estudo dadas a alunos portugueses para continuarem os seus estudos. A Huawei paga os seus impostos em Portugal e isto num crescendo de ano após ano. E então, mesmo só para finalizar, se o governo português decidir regulamentar esta deliberação e se essa regulamentação for demasiado extensiva, portanto, abranger toda a atividade de 5G da Huawei, isso vai realmente terá sempre consequências jurídicas, eventualmente, isso é uma questão para se perguntar à própria empresa, ou às empresas afetadas, mas, sobretudo, vai ter um custo, porque todo esse equipamento 5G está fornecido e, portanto, se ele tiver que ser retirado ou se os contratos que estão neste momento assinados e os fornecimentos que estão a ser feitos tiverem que ser interrompidos, os lesados vão ter que ser compensados, não é? E, portanto, das duas uma, ou o governo português e, portanto, o contribuinte português paga essa fatura, ou as próprias operadoras e, neste caso, os consumidores portugueses pagam a fatura. Ou seja, somos sempre nós quem paga. E ainda com um retrocesso na digitalização e no desenvolvimento da economia portuguesa substancial e inexplicável. Sem razão de ser. E só para terminar, quero deixar convosco as palavras do então já primeiro-ministro português. Isto é um editorial da Helena Pereira no Público de terça-feira, 6 de junho, em que ela recorda as palavras de António Costa em 2019, no debate quinzenal da Assembleia da República, ele a dizer que eu não vou diabolizar o investimento chinês. Bem, coisas que se dizem. Há um ditado qualquer que é palavra levas o vento. Relativamente a isso, parece que a União Europeia também quer criar aqui uma chamada restrição ainda mais vasta, porque creio que Ursula von der Leyen disse que se prepara para, inclusive, banir as empresas europeias de fazer outsourcing e fabricar determinadas tecnologias avançadas na China. Pois, são, na minha opinião, erros atrás de erros. Acho que esse discurso está correto, não vamos diabolizar. É isso que deveríamos estar a fazer, não deveríamos estar a diabolizar o investimento chinês, mas infelizmente é isso que estamos a fazer. Estamos a diabolizar o investimento chinês baseado em fantasmas
hipotéticos, portanto, sem o mínimo de consubstanciação, sem o mínimo de evidência. Na realidade, a China aquilo que pretende é desenvolver-se a si própria, em primeiro lugar, porque eles lutam pelos seus próprios interesses, e nós deveríamos fazer o mesmo. E, em segundo lugar, a China pretende também beneficiar com o desenvolvimento de todos os outros países, incluindo Portugal e a Europa. Portanto, este processo de diabolização é errado e é injusto. Não deveria estar a acontecer. Aquilo que achamos e a única forma de resolver isto é realmente voltar ao diálogo. Temos um acordo entre a União Europeia e a China que foi negociado durante 7 anos e congelado à última da hora, por pressão não sei de quem, congelado à última da hora e, portanto, está por assinar. Esse é um acordo que tem que ser assinado e que regula precisamente uma das maiores ambições da política europeia, que é ter melhores condições de investimento na China, querem mais reciprocidade para o investimento e, portanto, a China negociou com a União Europeia, com a Comissão Europeia, esse acordo. Esse acordo está redigido, vem beneficiar todos, vem trazer mais desenvolvimento para todos. E, portanto, acho que é por aí que temos que ir. Temos que ir pelo lado da empatia, do diálogo, dos acordos recíprocos, e não pelo lado da diabolização. Eu adoro esta tua vertente esperançosa e positiva, se calhar é por causa disso que és o secretário-geral. Mas sabes o que é que isto quer dizer? Esta proposta de Bruxelas é Bruxelas dizer aos empreendedores, a quem dá trabalho, a quem inventa, a quem se esforça, a quem tenta desenvolver, a quem dá postos de trabalho, a quem paga os impostos, a dizer, meus amigos, naquele país vocês não podem fazer outsourcing. Vocês não podem ir lá construir peças, vocês não podem ir lá buscar tecnologia. Quer dizer, o confinamento, por causa do que aconteceu antes, não foi nada junto a isto. Sim. Eu sei, eu não quero deixar aqui nenhum buraco negro, mas que isto não está muito luzidio, não está. Sim, se bem que, sim, sem dúvida, porque são declarações de políticos que são nossos líderes e, portanto, não são declarações positivas. Mas atenção que também ainda vai uma distância grande entre aquilo que são as declarações e aquilo que depois se verifica nas legislações e nas diretivas que são emitidas. E, portanto, é preciso procurar chamar a atenção desses líderes políticos para os eventuais erros que se estão e injustiças que se estão a cometer e também para o retrocesso económico que tudo isso representa. Sabes que isso, se isto acontecer, sabes quem é que sai a perder? Sai a perder, por exemplo, um país como Portugal, porque algum do investimento que seria feito aqui vai ser feito noutros países em vias de desenvolvimento. E aquilo que vai acontecer é que a Europa vai perder, se já perdeu na realidade, a liderança em determinadas áreas, não é? Sim, e além de sair Portugal e os interesses portugueses saírem penalizados, não é isso que nós naturalmente desejamos, sobretudo passa uma mensagem errada para toda a humanidade, que é uma imagem de conflito e não de entendimento e de diálogo entre os líderes. É muito importante, é uma grande responsabilidade que os líderes políticos têm de passar essa imagem de entendimento e de trabalho conjunto para nós temos problemas muito grandes no mundo. Nós temos ainda muita fome no mundo, nós temos o problema da poluição e, portanto, temos que trabalhar em conjunto para nos desenvolvermos mais. E, além do mais, temos a ambição de todos os povos de bem-estar, de mais bem-estar para si e para os seus descendentes. Portanto, isso é criado através do diálogo e do trabalho em conjunto. E uma coisa que eu posso testemunhar, porque passo muito tempo na China, é que esse é o objetivo da China. Não tenho qualquer dúvida. Portanto, por muito que se tente diabolizar, esse é o objetivo da China. Portanto, esperemos que, e considerando também essas afirmações dos líderes políticos, também temos que colocar em perspectiva que os líderes políticos vão mudando, as ideias vão mudando. E a China, as suas políticas são mais constantes e, portanto, a esperança que tem é que mantenham esses objetivos de crescimento comum e de desenvolvimento económico para que nós próprios tenhamos uma clarividência maior
ao falar com estes... Deixa-me só mencionar, Bernardo, aquilo que está no documento. Uma das frases do documento diz que a dependência excessiva de um único país, especialmente com valores, modelos e interesses sistematicamente diferentes. Ou seja, não sei, mas tirar 800 milhões de pessoas da pobreza é diferente na Europa. Na Europa não queremos tirar tantos. Isso. Ter a maior classe média do mundo é diferente. A Europa não quer ter classe média. É isto que eu não consigo entender, Bernardo. E sobretudo, também está aí um erro de interpretação. É que, na realidade, os valores de Confúcio não são muito diferentes dos valores das nossas religiões. Nós temos todos mais ou menos os mesmos valores. E, portanto, isso é um erro e é uma diabolização. É pena dizer-se isso. Como se, por exemplo, e creio que mencionávamos isso enquanto bebíamos um café, como se o consumidor chinês não fosse um consumidor exigente. Às vezes dá a ideia de que na China, por causa do partido, aquilo é o come e cala. Mas não é nada assim. E o próprio cidadão chinês é muito mais reivindicativo do que aquilo que muitas vezes nós vemos em cidades europeias. Sim, isso é uma curiosidade que não é do conhecimento público, mas, obviamente, a nível do governo central de Beijing, esse governo, essa parte é completamente incontestável. Mas ao nível dos governos locais, há muita contestação. E o governo central está sempre muito atento e penaliza os governantes locais, incentiva-os também para seguirem determinados caminhos. Por exemplo, económicos, é muito engraçado. Que os próprios municípios são os VCs, são os venture capitalists que investem nestas grandes empresas. Querem captar o investimento. Querem captar o investimento porque eles próprios têm interesse. Porque se eles tiverem sucesso nos seus municípios, eles próprios também vão subir nos seus percursos profissionais. Portanto, eles têm esses objetivos. Mas, sobretudo, o Governo Central está muito atento e, a nível local, as reivindicações são contínuas, os protestos são contínuos, portanto... Manifestações mesmo. Manifestações são diárias. São diárias. Na China, diárias. É uma coisa que nós não sabemos, mas sempre a nível local. A nível... Pequim é Pequim, não é? Beijing Pequim é Pequim, é quase como, como numa monarquia. A monarquia não é contestada, quem é contestado é o governo, não é? Portanto, é muito isso. Muito bem. Olha, e como é que... daquilo que tinha sido a nossa conversa anterior, como é que Portugal, de facto, os empresários portugueses podem capitalizar nestes 510 anos de relacionamento e mesmo, de alguma forma, junto até dos nossos governantes, fazê-los parar para pensar um pouco. Isso é difícil e obrigado pela oportunidade. É isso que estamos aqui a tentar fazer também um bocadinho, ao que eu estou, pelo menos. Mas este ano há uma série de efemérides históricas, a começar desde logo pelos 45 anos da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, mas também os 510 anos da chegada de Jorge Álvares a Tamão, que é um território atualmente que pertence a Hong Kong, à região especial administrativa, e, portanto, logo esses dois eventos são importantes. Temos mais dois eventos muito importantes. Um é o da Rota da Seda, faz 10 anos desde o lançamento, em 2013, da Rota da Seda, e também os 20 anos do Fórum de Macau, que é uma entidade criada por impulso do Governo Central de Beijing, que está sediada em Macau e que congrega todos os países de língua oficial portuguesa e cujo papel é a ligação da China a esses países e, portanto, a ligação económica. E procuram promover. Ainda recentemente estiveram cá em Portugal, teve cá o secretário-geral em Portugal, numa visita. Portanto, temos aqui uma série de eventos e de efemérides que são importantes como catalisadores para nós depois conseguirmos criar oportunidades de estar não só com responsáveis políticos, mas também para dinamizar e de empurrar para a frente a boa relação e esses aspectos históricos e culturais que são muito benéficos. Também vamos ter no próximo ano, acho que também é importante referir, a celebração dos 25 anos da retroação do território de Macau para a administração chinesa. É já no próximo ano. Sim, já passou metade do tempo.
Já passou metade do É incrível. Parece Dos que 50 anos que foram negociados e que a correr como tem estado a correr é até previsível e do interesse da própria China que depois se venha a deixar um status quo que permita que a utilização da língua portuguesa continue a ser primordial e que se continue a ser a segunda língua. Muito bem. Bernardo Mendia, secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, obrigado por ter estado aqui connosco. Não sei porque é que não trouxeste nada de verde. Foi uma falha minha. Nada de verde. Obrigado mais uma vez. Obrigado a si que nos acompanhou. E não quero dizer que esta descontração não mostra a preocupação que temos com estes temas. É por isso que todos os dias estamos aqui para falar sobre eles, para que você, informado, possa então tomar a sua decisão. Boa noite, até amanhã. Muito obrigado.